Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando sobre a infância missionária. O Newton está aqui, coordenador da pastoral, aliás, da Comissão Arquidiocesana da Infância Missionária, está nos ajudando a entender um pouco mais todo esse universo da infância missionária. Já vimos 2 VTs que falam sobre essa história, sobre a preocupação que se tem com a criança que ajuda e que evangeliza a outra criança. Isso é fundamental na nossa sociedade de hoje. Mas a gente vai iniciar nesse bloco lembrando as intenções dos nossos irmãos e irmãs que ligaram, apresentando todos os seus pedidos e também ações de graças ao nosso Deus. Como, por exemplo, a nossa irmã Maria Helenilde Rodrigues de Araújo, ela é de Redenção, lá no Ceará. Muitíssimo obrigado, Maria Helenilde. Você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Ela pede oração por ela mesma, pela saúde da sua família e de todos aqueles que hoje, nesse dia, precisam de oração. O Benedito Alcântara Oliveira, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele pede oração por ele mesmo, pela sua saúde e também por todos os seus familiares. Rio de Janeiro, capital, a Maria José Ávila Souza. Pede oração em especial pela sua saúde e libertação dos vícios. Pede também por várias intenções aqui e coloca no final por todos da minha família. Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, também pede, ela diz assim, oração em agradecimento ao seu filho, pelo seu filho Christian Gabriel, pois ele está trabalhando. Que bom, no acampamento Mirim da Igreja. Olha que ótimo. Pede oração por Caio, Cristiano, por todos que necessitam de oração e pede também por todos nós aqui da Rede Século XXI. Que bom que o Gabriel, Christian Gabriel, está fazendo um acampamento, trabalhando lá, sempre em prol da evangelização. Temos mais pedidos, daqui a pouco a gente volta a ler esses pedidos aqui com muito carinho. E você pode continuar fazendo o seu pedido, a sua ligação, porque a gente fica aqui muito feliz, podendo atender e ler as suas intenções. E, claro, depois a gente ler sobre tudo isso e rezar sobre todas essas intenções. Muito bem, na nossa programação de ontem nós mostramos uma reportagem e vamos voltar a falar nisso hoje, sobre o encontro que o Papa teve. Lembra aqueles mineiros que ficaram presos lá no Chile, no ano de 2010? Então foi uma repercussão mundial e o Papa Francisco teve um encontro, com estes mineiros. Então acompanhe comigo. Já se passaram 5 anos desde que um grupo de mineiros chilenos foi resgatado depois de ficar preso por 70 dias em uma mina que desmoronou. E agora, para marcar a ocasião do seu resgate, eles foram do fundo da terra para os céus. Eles se encontraram com o Papa Francisco. Dou graças por essa segunda oportunidade de estar com o Papa. Em 2013, eu estava com o Papa Bento XVI e fiquei orgulhoso porque ele iria nos receber e nos dar a mão. Foi uma bela experiência estar ao lado do Papa, que inspira tanta paz e calma. Na sequência de um acidente de mineração, eles permaneceram presos no subsolo durante 70 dias. Nas 2 primeiras semanas, eles comeram pouco, tinham pouco ar e esperança. Mas eles foram encontrados e as equipes começaram a procurar uma maneira de resgatá-los. O solo ainda estava difícil e instável. O Papa Francisco os cumprimentou e elogiou o grupo como um exemplo de pessoas que lutam, pessoas com esperança. Eu acredito que qualquer um de vocês seria capaz de vir aqui e dizer o que esperança significa. Obrigado por confiar em Deus. A maioria dos mineiros são católicos e a sua fé ajudou a guiá-los nessa situação. Todo aniversário do resgate lembra de como o evento mudou completamente a vida deles. Eu falei muito com Deus, rezei muito e orei a Deus para a minha família e para o meu filho estar bem. O início foi terrível. Nós, os mecânicos, estávamos a 3 metros do primeiro colapso. Durante 70 dias vivemos no subsolo. Foram 70 dias que vivemos ao lado da morte, mas sempre vivemos com esperança, com a ideia de que poderíamos ser salvos. Cada mineiro recebeu um rosário do Papa Francisco e eles lhe deram um capacete de mineração. Mas isso não é tudo. Eles também convidaram o Papa para visitar a mina onde ficaram presos. Eles fizeram esse convite ao Papa e certamente, se for possível, o Papa Francisco vai lá nessa mina, com toda a certeza do mundo, tudo aquilo que a gente conhece sobre o Papa Francisco. Mais notícias. Bom dia, Renata Moreto, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Padre Air? Bom dia a todos. Vamos falar do Vaticano, continuar falando do Vaticano, Padre Air. Entre um compromisso e outro, o Papa Francisco fica de olho ali no Sínodo dos Bispos que está acontecendo lá no Vaticano. Ele não participa de todas as reuniões do Sínodo,
mas, claro, acompanha de perto. E olha, a principal preocupação dos bispos, padre, tem sido com o casamento, ou melhor, com a preparação para o casamento. Os bispos falam que é importante ajudar os casais antes deles chegarem até o altar, antes de casarem, e eles querem saber como podem melhorar a preparação desses casais, para não acontecerem os divórcios, né, padre? Tem acontecido tanto divórcio, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo tem aumentado o número de divórcios, e aí os bispos querem prevenir que isso aconteça. E para isso, eles estão contando com uma participação muito intensa dos leigos. São 18 casais de leigos do mundo inteiro que estão participando do sínodo, inclusive um casal aqui do Brasil, eles já até falaram essa semana, deram uma entrevista coletiva lá no Vaticano para falar das conversas que estão acontecendo. Porque os bispos falam que a igreja precisa ouvir a família, para poder então ajudar também a família. Outro assunto que eles estão olhando lá é para o que eles chamam de uma mudança na cultura mundial. O número de casamentos diminuiu, tanto no civil quanto no religioso, e o número de nascimentos também diminuiu. Em alguns países, a taxa de natalidade é negativa, ou seja, está nascendo menos gente do que morrendo. E aí eles querem olhar para essa nova família, ver como que a igreja pode dialogar com essa nova família. E para isso eles falam que é importante conversar com os jovens. Um assunto que vai ao encontro do que vocês estão falando aí, né, padre? Inclusive, até ajudando as crianças, trazendo as crianças para a igreja. Exato, e é claro, essa é uma preocupação, Renata, da igreja em todos os sentidos, né? Estamos, inclusive, aqui falando sobre a preocupação com esse trabalho da infância missionária, que de fato tem ajudado as outras crianças a viverem em relação à questão da sua própria evangelização e evangelizando também as outras pessoas. Agora, sobre essa questão da família, que vários assuntos estão sendo tratados diretamente ligados à família, o que mais a gente poderia falar? Quais são as outras informações que você tem sobre essa questão, por exemplo, da comunhão dos divorciados? Você tem alguma informação maior sobre isso? Esse é um assunto polêmico, né, padre, que tem saído na imprensa mundial. Aí os bispos estão olhando para isso. Esse foi um assunto que foi tratado na primeira fase do sínodo e agora na segunda fase. Eles dizem que ainda não tem um consenso. Tem alguns bispos que são favoráveis a autorizar a comunhão para casais divorciados, outros são contra, mas apesar de não haver um consenso, eles dizem que também não tem briga. Cada um está expondo o seu ponto de vista. No final, vai sair um documento final do sínodo, que eles chamam, e aí quem decide, quem toma a decisão é o Papa Francisco. Mas o que eles falam, padre, é que além de resolver esse problema, essa situação de permitir ou não a comunhão para os divorciados, é resolver o problema do divórcio, que a gente estava falando agora há pouco. É prevenir que o divórcio aconteça e não só autorizar ou não a comunhão para os divorciados. Bom, a gente traz os detalhes do sínodo, dessa questão, no Século News, ao 12:30. Um bom dia para vocês, bom fim de semana também. Muito obrigado, viu, Renata? Obrigado a Renata Moreto e o Departamento de Jornalismo aqui da Rede Século XXI, sempre atentos a tudo aquilo que acontece em relação à nossa igreja. Que bom a gente saber dessas informações, porque a gente começa a entender um pouco mais que a nossa igreja ela tem a preocupação de dialogar, principalmente sobre esses casos que às vezes são considerados mais difíceis. E uma das coisas que a Renata acabou de dizer, é importantíssimo a gente lembrar, a questão não é apenas dar ou não a comunhão, mas o trabalho tem que ser anterior a isso, para que não haja justamente essa questão da separação e tudo mais. Então, por isso, é sempre bom você ficar atento aqui à Rede Século XXI, porque 12:30 temos o Século News com a Renata Moreto e o Departamento de Jornalismo levando toda a informação para você. O que vocês acharam dessa questão do Papa, dessa questão dos mineiros ali, por exemplo? Lembra, na realidade, daquela época, quando aconteceu em 2010, Vocês acham que o Papa iria lá mesmo visitar, na mina, se fosse de fato convidado e tivesse tempo? Eu acho que ele iria, ele sempre nos surpreende com essas ele é danado, né? boas atitudes e com a sua simplicidade, né? Então, esse acolhimento com esses homens que sofreram e que ele disse isso com muita clareza, que não perderam a esperança. E essa é a grande questão, e eu acho que é isso que nos chama a atenção, ver pessoas que não perdem esperança diante de uma situação tão crítica, e que isso sirva para nós também de estímulo, né? Diante das nossas situações de desespero, que a gente não perca a esperança, e o Papa sempre nos ajudando a ver esse caminho. Sempre clareando, né? E agora, você tinha dito que hoje, né, a gente fala São João Paulo, né, segundo, que tinha um carinho muito especial, certamente o Papa Francisco também, né? Bento XVI, claro, acho que todos os papas, mas também o Papa Francisco certamente vai fazer alguma menção a esse trabalho, né? Porque é um trabalho, né, mais de 130 países, né? Isso é fundamental. Agora, a questão, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, olha, eu sou padre, entrando naquela questão dos passos, né?
eu sou padre, quero que na minha paróquia aconteça a pastoral. Eu estou cismado e falei pastoral. É porque a gente fala pastoral toda hora. É pastoral da catequese, pastoral do crisma, pastoral familiar. E quando você mistura, desculpa. Mas olha, qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que eu tenho que fazer para que na paróquia eu tenha a infância missionária? Bom, igual no meu caso, por exemplo, eu estou sempre tentando implantar a obra nas paróquias que não existem, entrando em contato com alguns padres. Ontem mesmo eu estava trabalhando próximo lá de Elias Falso, na cidade de Elias Falso. Já fui na paróquia local lá, falei com a secretária, me coloquei à disposição que se o padre quisesse a gente podia estar indo lá dar uma formação. A gente tem um encontro, uma formação preparada. Tem tudo esse material em pendrive, é uma formação tranquila, boa. A gente precisa ter a conversa com o padre. Ele precisa saber o que é infância missionária e saber se ele vai conseguir implantar ou não na paróquia dele. É muito simples. A partir dali, o padre ele vai verificar as pessoas na sua paróquia que, de repente, possam ser esses assessores. Esses assessores são os adultos, jovens... Jovens acima de 16 anos já podem ser assessores, tá? Ali a gente viu o Fábio, por exemplo, que eu falei que tem 14 anos, ele já, na realidade, já estaria preparado para assessor. Tá. Mas essa preparação, esse caminho, ele continuando com a infância missionária, ele vai daqui a pouco ser um assessor. Aí a gente tem essa conversa com o padre, depois marca-se uma formação para a paróquia dele, tá? Por exemplo, nessa formação que a gente vai estar dando dia 18 agora na paróquia São Guido, foi enviado e-mail, o convite foi colocado no Facebook para que mais pessoas, se quiser ir lá, nem que seja só, eu vou por curiosidade, para saber o que é isso, para que é importante ter na minha paróquia. Então, mas nesse caso, vamos supor, eu aqui em Campinas, eu posso ir na arquidiocese, na cúria e procurar saber. Vamos supor, o padre está lá no Rio Grande do Sul, ou está lá no Nordeste. Então, ele procurar na própria diocese, ou pode entrar diretamente em contato com vocês? Isso. A infância missionária, ela está muito bem organizada no país. A gente tem, como eu informei, o padre André Luiz de Negreiros, que é o secretário nacional da obra. Todos os estados do Brasil, ele tem o seu coordenador estadual, coordenador regional, que a gente chama. Por exemplo, nós, no estado de São Paulo, a gente teve agora uma eleição que teve a mudança da coordenação estadual, que era até então Nádia Maria Fusinato, a partir de agora é a Dona Maria das Graças. Então, teve essa mudança. Então, o coordenador diocesano também, a necessidade dele estar sempre em contato com o seu coordenador estadual, que essas mudanças ele precisa repassar aos seus. Então, todo o estado tem a sua, vamos supor, o Rio Grande do Sul. Tem a sua estrutura, digamos, né? Como o senhor informou, ele só vai procurar a coordenação estadual. Ou então, não tem coordenação, ou a coordenação ela está um pouco falha no estado, vai direto com o padre André, que o padre André envia, ele vai encaminhar certinho. Então, é um processo. O padre se interessa, vai até a cúria, vai na organização do Estado, digamos, né, em relação à infância. Depois ele vê alguém na paróquia dele. Né? Então, você que está nos acompanhando, já vai pensando esses passos e até passar para o seu padre, ou se o padre estiver nos acompanhando. Então, aí vê esse grupo que pode assessorar, de certa forma, vão passar para uma formação, seria importante, não é? E depois juntar o grupo e divulgar o trabalho na própria paróquia, com as crianças. Qual é a idade mínima e qual é a idade máxima? Então, a gente estava até falando até então que até está abrindo um pouco mais. Está abrindo um pouco mais esse leque. O que dizia a obra dos 7 aos 14 anos. Então, por exemplo, dos 7 até os 10, mais ou menos, a criança participa. Todos na infância missionária têm que ter a sua responsabilidade, tem que ser a sua função. A gente viu das crianças, a Sueli, que é a mãe do Christian. O Christian, por exemplo, ele é o que cuida do cofrinho da infância e adolescência missionária do seu que bom falar sobre isso depois. Ele que leva para casa dele, ele que motiva as outras crianças a estar colocando o seu sacrifício no cofrinho. Tá? Então todos, mesmo que seja só organizar o local, colocar as cadeiras em círculo, a gente tem essa metodologia de trabalhar para que todos estejam se vendo, né? Para não ter, por exemplo, no estilo como fosse uma escolinha. Eu estou sentado sempre aqui... Em círculo, para que as pessoas se vejam. Todos unidos, mais unidos. Uns preparam brincadeira, outros podem preparar a oração inicial. Aquele encontro que a gente viu ali, por exemplo, que foi passado, esse encontro ele precisa ser preparado antes. Depois que os grupos de infância missionária já existem, o assessor com os coordenadores de grupo, eles têm que se encontrar toda semana antes do encontro acontecer, para preparar, para ver o que vai estar fazendo. É uma preparação semanal, no É uma caso. preparação semanal. A gente trabalha nas 4 áreas integradas, que é a realidade missionária, a primeira semana, espiritualidade missionária, a segunda semana, compromisso de grupo na terceira semana, e na 4ª semana a vida de grupo que a gente chama, o celebrar. Comemorar, vai lembrar o que foi falado no mês, o tema, tudo que vai ser falado, relembrar.
Nesse encontro também a gente pode celebrar aniversário dos componentes do grupo, das crianças que estão ali, todas as a gente faz uma festinha. Mas existe algum subsídio apresentado para a pessoa saber como é que pode, o que pode e que não pode fazer dentro do trabalho? Não existe isso? Até nesse sentido também a gente é bem organizado. Antes de mostrar nesse material, eu queria que você falasse sobre a questão do cofre. A gente viu ali num dos VTs as crianças passando e cada um colocando uma moedinha. Isso. Por que existe o cofre e qual o objetivo dele? Então, a partir do momento que o Dom Carlos fundou a Infância Missionária, lá em 1843, ele reuniu com as crianças da sua diocese, que ele já estava mais próximo lá, e ele pediu para as crianças uma moedinha por mês e uma Ave Maria todos os dias, pelas crianças do mundo todo. Olha, Fred, que bonito, aí, né? esse projeto, ele avançou em um ano, ele foi para 65 dioceses. Ele cresceu muito por ter sido fundado por um bispo. E aí avançou, a princípio, para socorrer as crianças da China. Hoje a gente já faz um trabalho mais para todas as crianças em sofrimento no mundo. Essa ajuda ela pode ir para a África, ela pode ir para a Ásia, para a América, para a Oceania. Lá em Roma, que vai se detectar onde é mais que precisa de socorro. Então, quem faz a distribuição desse dinheirinho que a criança manda é Roma? Isso. Aí, por exemplo, na sequência, como que acontece isso? Os grupos da Arquidiocese de Campinas, ali em maio que a gente viu aquela celebração que teve do bate-latas e da missa, ótimo. Esses grupos, eles contam, em todo maio é fechado isso aí. Contam os seus cofrinhos, o valor que deu. Nossa, mas que interessante. Envia para o coordenador diocesano. O coordenador diocesano é responsável por fazer esse depósito numa conta do Banco do Brasil das Pontifícias Obras Missionárias. Ele envia, o coordenador diocesano tem que enviar o quanto que deu, o valor de toda a arquidiocese e quanto que deu de cada grupo. E aí vocês repassam para a criança isso, para as crianças? Olha, isso. Você deu tanto e tal. E repassa para onde foi as ajudas também. E as crianças cobram isso. Elas são bem sérias. Se você não der resposta para onde que foi. Esse último ano a gente enviou a nossa ajuda para obras na Ásia. A partir de 2012, a gente faz uma comemoração sempre forte no mês de maio, que a obra foi fundada no dia 19 de maio de 1843. Então, sempre a gente está comemorando o aniversário da obra. Então, a partir de 2012, o Padre André pediu para Roma que a cada ano o Brasil enviasse o sacrifício das crianças, esses cofrinhos, para um continente específico. Ok. Do ano passado, esse último a gente entregou da Ásia. O próximo provavelmente será a Oceania. Tá? O primeiro a gente fez pela América. Então, as crianças ficam sabendo dessa ajuda dela. Isso é muito bom. Eu não sei se vai dar para a gente mostrar aqui, não sei se a gente poderia. Esse é um dos. Aqui está os roteiros. São subsídios para os que a gente usa. Não sei se o Maurício consegue colocar aqui. A gente usa os grupos formados a princípio, eles usam esse material. Que é já um roteiro de encontro já montadinho para os assessores e os coordenadores fazer essa reunião e preparar cada encontro. Tá? E todo encontro ele precisa ser preparado, inclusive até as brincadeiras, as dinâmicas que vai ser colocada no grupo, para o grupo não chegar lá no momento que as crianças estão lá e não saber o que vai fazer. Então precisa ser preparado antecipadamente. Mas sabe uma coisa importante? Eu acho que assim, é a mesma coisa quando você faz alguma colaboração dentro da paróquia, né? Por exemplo, as pessoas colaboram, então elas querem saber onde foi aplicado esse dinheiro. E a criança também, cada vez mais, ela vai querer e vai cobrar mesmo. Isso. Olha, a Valentina, pelo que você fala dela, eu acho que se ela estivesse num grupo desse, ela cobraria. Cobraria. Só, olha, onde foi o dinheirinho, R$1,50 que eu dei? Ela cobraria. Ela me lembra do dízimo. É verdade. Valentina, continue assim, viu, Valentina? Me lembra do dízimo. Quando eu assim mesmo tem que ser. Todo domingo, além do dízimo, ela fala, cadê o dinheirinho para botar na cestinha? Isso. Aí tá vendo só. Mas isso é muito bom, sabe, isso é um compromisso. Olha, eu acho que essas crianças que a Infância Missionária tem formado e vai continuar formando certamente por muitos anos aí, serão crianças que terão uma consciência muito grande da sua participação dentro da igreja. Não só na dimensão financeira, porque é um compromisso que elas fazem, mas um compromisso espiritual. Você vê, olha, ela dá a moedinha dela, né, e ela vai rezar uma Ave Maria. Essa Ave Maria também tem um sentido de oferecer pela outra criança. E a moedinha também tem um sentido especial. Não é para a criança que participa da Infância Missionária, não é para ela, vamos supor, vou pedir R$1 para o pai e colocar lá no cofrinho da Infância Missionária do seu grupo. Não é dessa forma que acontece. Vamos supor que a criança ganhou do pai ou do tio R$1 para comprar bala, comprar doce.
A criança que já está na infância missionária, ela é amadurecida nesse sentido, ela fala assim, eu não vou precisar de R$1 de doce, R$1 de bala, eu vou comprar 50 centavos de bala e os outros 50 centavos eu coloco no cofrinho. Aí passa a ser o sacrifício dela. E elas falam desse sacrifício, por exemplo, eu ganhei R$1, ganhei 2, comprei bala com um e dei outro. Elas falam isso com vocês? Fala, tem alguns grupos, inclusive tem um projeto também, vamos supor, de juntar latinhas. As crianças juntam e formam-se um grupo todo e vende para reforçar o cofrinho e também para alguns passeios que se fazem com as crianças. Por exemplo, a gente já levou as crianças no bosque de Paulínia, Americana, por exemplo, com esse sacrifício também. Com esse trabalhinho legal. Também. Olha, você que ligou agora, nesse exato momento, estamos conversando sobre a infância missionária. Pena que nosso programa daqui a pouco já está quase no fim. Mas estamos falando sobre a infância missionária, da importância desse trabalho na nossa igreja, tá bom? A gente vai para um brevíssimo intervalo, é breve mesmo, e daqui a pouco a gente já volta, um instante só. Eu gostei desses...